Esse daí é o Paulo, junto da Nayara, do Lucas, da Lohane, do Edgar, do seu Osvaldo, até a criancinha ali que é o Enzo. E bem, esse aí sou eu. Todos nós temos uma coisa que nos une. Sofremos de ansiedade e vivemos no Brasil, a nação que consome mais Rivotril no mundo. Em 2010, foram 2,1 toneladas, ou em número de caixinhas, 18.450.000. Isso leva o remédio a ser o segundo mais vendido do país, vencendo inclusive de drogas muito mais populares, como Buscopan, Hipoglós, Dorflex ou até a Neusa, com a sutil diferença que o Rivotril é um tarja preta. E aí? Suave? Tranquilo? Melhorando as coisas pós-greve? Então já se prepara, porque no Normose de hoje vamos falar de um assunto bem delicado: a geração Rivotril e o paradoxo entre banalização e o preconceito da depressão e os transtornos de ansiedade, para entender o porquê o Rivotril faz tanto sucesso aqui no Brasa e o perigo de continuar banalizando e romantizando a depressão e a ansiedade e os outros transtornos da mente. Que treta, hein? Então fica em tela cheia para não perder nada, guerreiro. O Rivotril é um psicofármaco da família dos benzodiazepínicos, carinhosamente apelidados de benzo, ou ansiolíticos para tratamentos de transtornos severos de ansiedade. Mas na prática ele é receitado como um mero calmante. Todo mundo conhece aquela tia ou tio que é super careta, mas que tem mais de 20 anos que não dorme sem o seu Rivotrilzinho. Os ansiolíticos dessa família são usados pelos brasileiros como elixir contra as pressões banais do dia a dia, insônia, prazos e até conflitos em relacionamentos. Mas precisamos ser claros: os benzo não são anti-insônia, antipsicótico ou antineurótico, não resolvem relacionamento como podem pensar muitos de nós. Bem, vamos deschavar melhor essa história. A história da família Rivotril clonazepam é antiga. Surgiu lá na década de 50 com o Lexotan, Diazepam, Lorax, e eles substituíram os barbitúricos, como o Gardenal, mas que tinham a dosagem tóxica e medicinal muito próximas, sendo bem mais perigosos e com altas taxas de overdose. Por isso, quando chegaram, os benzo fizeram tanto sucesso. Eles davam a impressão do bem, calmantes, e aí esquecemos da tarja preta com o passar dos anos. Depois, o preço. Uma caixinha com 30 comprimidos, considerando a versão de meio miligrama, custa em torno de 12 golpinhos. Os concorrentes estão todos na faixa dos 35 golpes. E aí, naturalmente, a gente faz a ligação: remédio barato não pode fazer tão mal. Sabe de nada, inocente. O segundo ponto, bem mais tenso, é o paradoxo entre glamorização e romantização da depressão e o seu preconceito, um fator excelente para a indústria de remédios e o seu cardápio de entorpecentes e tóxicos. Deixa eu já dizer de uma vez: a história de certos conceitos médicos é essencialmente política e ligada ao poder do período. A construção de certas verdades médicas serviram e servem aos lobbies da medicina e aos mercados farmacêuticos. Daí, de uma hora para outra, alguns tipos de síndrome passam a ter diagnósticos precoces e em massa. Mas, ao contrário do que é pregado, não há nenhum glamour na depressão e muito menos no ato de automedicar-se. No passado, havia um preconceito com os remédios psiquiátricos. Tudo era coisa de louco. A história triste do manicômio de Barbacena, o Holocausto brasileiro, por exemplo, nos lembra muito bem disso. Recentemente, uma guinada cultural passou a considerar esses remédios amigos, produtos de consumo para se ter na bolsa e chave e resposta para todos os problemas da existência. As pessoas passaram a ter orgulho dos seus remédios, e esses dois tipos de comportamento, passado e presente, são igualmente problemáticos. Como tantas outras doenças, a depressão merece esclarecimento e respeito, e não banalidade, fetiche ou preconceito. Quer ver um exemplo simples? Nós todos achamos muito engraçado aquelas páginas da depressão: Diva da Depressão, Cão da Depressão, Game of Thrones da Depressão. Troque por câncer e veja que sensação estranha de fazer piada com uma doença. Devemos saber que os benzo já são considerados um problema de saúde em vários países, mas aqui não, tá tudo bem. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi lá nos anos 70 que a explosão dos benzos aconteceu e já teve seu devido controle pelos estudos. No Brasil, também há recomendações muito antigas de acadêmicos, como a do respeitado Dr. Elisardo Carlini da Unifesp, que já alertava sobre o perigo dos benzos na década de 90. Então, por que a depressão ainda é tratada como algo menor ou frescura? Para aqueles que vivem angustiados, preocupados, nervosos, num ponto que atrapalham e impedem a sua rotina normal de vida, para eles o Rivotril pode até ser útil no tratamento generalizado. Inclusive, a melhor indicação dos benzo é para aquelas pessoas que a ansiedade não faz parte da personalidade da pessoa, ou seja, quando a ansiedade tem um início bem determinado, delimitado no tempo e com uma causa bem definida. Mas quem pode diagnosticar isso é só o profissional da mente e ninguém mais, nenhum outro médico, mesmo porque
porque, sozinho, nenhum Rivotrilzinho resolve o problema, só mascara. O tratamento depende de outros apoios, como psicoterapia, antidepressivos e até atividade física para alinhar corpo e mente. E isso leva tempo, e tá aí mais uma cilada dos benzo. Enquanto a maioria dos antidepressivos levam um mês para agir, o Rivotril tem ação rápida e causa uma dependência sutil, percebida apenas como uma melhora do quadro clínico. É o que chamam de abstinência ninja. Há pessoas que desenvolvem essa dependência em 5 anos, outras se viciam em menos de 30 dias. A maioria das pessoas, no entanto, relata não notar nenhum efeito de vício por essas drogas. Mas, se questionada por que não abandona o remédio então, poucos conseguem explicar de maneira racional que esta é uma decisão movida sobretudo pelo medo. A maioria, com certeza, já experimentou ficar um dia sem o remédio e por diversos motivos se viu completamente desestabilizado emocionalmente nos dias posteriores. E olha só que bad trip. Você sabe quais são os sintomas mais comuns da abstinência desses remédios? Insônia, e eles são prescritos para insônia, ansiedade, e eles são prescritos para ansiedade, irritabilidade excessiva e tremores. Ou seja, voltamos para o estágio inicial antes do remédio. Não adiantou nada. Os prejuízos acontecem de forma lenta e nebulosa, fazendo com que a pessoa não se toque o que está acontecendo. É ninja. Saiba, depressão não é o contrário de alegria e felicidade. Depressão é a ausência de sentimento, apatia, não é frescura, não é querer aparecer. Não é preciso ir muito mais longe para perceber que com o tempo, os usuários passam a integrar o ciclo de uma cadeia produtiva de uma indústria poderosa. Ou seja, investimento na substância exige consumidores ávidos para custeá-la. E se a cura fosse a curto prazo, como as indústrias teriam lucro a longo prazo? Viramos então a geração Rivotreta na era da depressão. Tretamos por qualquer coisa e depois nos entupimos de tarja preta por ainda menos. A geração Rivotril está de saco cheio. Viramos uma máquina de reproduzir discursos e comportamentos na internet. Somos uma máquina em nossos trabalhos e a velocidade de informação se espalha numa explosão qual que só conseguimos acompanhar e prosseguir anestesiado de alguma coisa, de alguma válvula de escape. E com isso nos entregamos completamente e nos orgulhamos disso. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Até ser sad boy está na moda. Se isso não é sintoma de algo na sociedade, eu não sei o que é. E aí fica a pergunta: Rivotril em excesso é cura ou sintoma de uma sociedade doente? Fala aí nos comentários, vamos conversar. Isso é só uma ponta de um iceberg enorme. Desabafo, façamos daqui uma comunidade de ajuda. Transtornos depressivos e outros distúrbios mentais precisam de luz, ajuda e informação, e não deboche, ok? Mas ó, se você tá tomando agora, não pare do nada, não suspenda, porque isso gera efeito rebote. Vá no médico e comece devagarinho. Se você gostou desse vídeo, é o de sempre: like, sininho, inscrição, compartilhe com as pessoas que estão precisando e passe a fazer parte dessa comunidade que tem sido cada vídeo mais legal. Ah, e um abraço pro Lucas, um não normótico muito gente boa, que mandou artigos excelentes para a construção desse roteiro lá no Facebook do Normose. Bom, então acho que é isso e até a próxima quarta, às 4h20. Sabe de nada, inocente.